Olá, bom dia para você, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando o Libicon deste domingo e hoje nós vamos falar de saúde e informação. Cannabis medicinal, a análise de especialistas sobre as propriedades terapêuticas e os caminhos legais para o uso. E a opinião de quem escolheu essa alternativa de tratamento no Pará. Melhorou a questão da fadiga, melhorou a questão das dores, formigamentos, cãibra nos pés e nas mãos, melhorou bastante. Tem estreia no programa, é a série Libicon Tech. Na primeira reportagem, o assunto é formação em tecnologia, aprendizado para o mercado e para a vida. A gente tem muita procura, são muitos alunos que estão fazendo portabilidade, são de outras profissões, têm outras formações e vêm buscar o interesse tecnológico. E vem aí o maior festival de música experimental e instrumental do Pará. Vamos juntos, já estamos no ar. Numa viagem de férias para a Alemanha em 2019, a Cíntia descobriu que havia algo errado. O local era muito frio e aquele frio estava me causando certas dores no corpo todo. Eu estava com aquela sensação de estar doente, de estar com febre. Fiz alguns exames ortopédicos porque sentia muitas dores na coluna, nos braços, nas pernas e procurei um médico. Então o médico me fez algumas perguntas relacionadas a trabalho, a estresse, a ansiedade, ao dia a dia. E ele me apresentou esse diagnóstico, indicando que tudo possivelmente faria parte dessa síndrome que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome que afeta a musculatura, causando dores intensas, cansaço, alterações do sono, entre outros vários transtornos. As causas estão geralmente ligadas a fatores como estresse e desequilíbrios hormonais. Em busca de alívio, ela recorreu a vários tratamentos multidisciplinares com base em medicamentos tradicionais, até descobrir uma nova alternativa este ano, a cannabis medicinal. Nossa, muita coisa melhorou. A questão do cansaço, principalmente, porque não era apenas um cansaço, era uma fadiga bem intensa. Não importava quantas horas eu tentasse dormir, não melhorava. Então, foi a questão do cansaço, do sono, porque o que deixa a gente mais fadigado é o fato de não conseguir descansar durante o sono, e aí já consegui chegar naquele estágio do sono que é aquele reparador. Então, consegui dormir melhor, melhorou a questão da fadiga, melhorou a questão das dores, formigamentos, cãibra nos pés e nas mãos, melhorou bastante. Cannabis é o nome científico da maconha. A folha tem mais de 500 compostos químicos, incluindo 2 principais canabinoides, o tetrahidrocannabinol, THC, e o canabidiol, CBD. A cannabis é um excelente sintomático, então ela vai servir para diversas doenças, né, com um efeito colateral comparado com os remédios alopáticos muito menor. E ela pode ser usada principalmente, né, para doenças como epilepsia, dor crônica, Parkinson, ansiedade, Alzheimer, depressão, entre outras. O neurocirurgião Pedro Pierro explica que existem diferenças importantes entre a manipulação de cannabis medicinal e o uso de maconha com outras finalidades e destaca a dosagem das propriedades da planta de forma terapêutica. Fumar a maconha, você não está dosando nada, porque quanto que vale uma tragada? Não tem um parâmetro. E o calor da fumaça, quando você inala a maconha, ela prejudica toda a orofaringe. Então, fumar maconha não é uma forma de tratamento médico, mas a planta é a mesma. Toda planta que tem um benefício, ela utilizada de forma inadequada, ela pode produzir efeitos colaterais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é responsável por autorizar o uso medicinal de canabidiol no Brasil, com a apresentação de receita médica. A gente tem 3 principais formas reguladas pela Anvisa, que são o medicamento, a cannabis comprado nas farmácias e a importação direta. Para determinados pacientes que não podem arcar com esses custos, a gente tem a possibilidade de ingressar com habeas corpus individual para cultivo por meio para esse paciente
e hoje a gente já tem mais ou menos 2.500 habeas corpus individuais nesse sentido. E também existem associações em território nacional que têm autorização judicial específica para cultivo e distribuição de produtos de cannabis para os pacientes associados. Em nota, a Secretaria de Saúde do Pará informou que o canabidiol não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde, o RENAME, não sendo, portanto, fornecido pelo SUS. Mas é possível realizar a solicitação administrativa à CESPA, conforme a Instrução Normativa 01 de 2017. Dados de uma associação especializada no desenvolvimento de insumos à base de cannabis medicinal mostram que a comercialização desses produtos cresceu mais de 300% em um ano. Nesse mesmo período, os pedidos de importação quase dobraram. Números que mostram um aumento da procura por essa alternativa para o tratamento de diversas doenças e que também apontam para a necessidade de ampliação dos debates sobre o tema. O advogado Rafael Arcuri faz parte de uma plataforma de informações e negócios que discute a ampliação do acesso à forma medicinal da cannabis no Brasil. Uma das principais barreiras, na opinião dele, tem nome: desinformação. Origem de outra palavra: preconceito. Sem dúvida alguma, a informação é a maior trava para o avanço jurídico por meio de uma lei formal no parlamento, não só uma regulação da Anvisa, para que ela tenha uma abrangência maior e consiga dar uma segurança jurídica maior, seja para o produtor, seja para o paciente. E dentro do parlamento, essa questão da informação tem sido identificada como a mais problemática. Ainda é associado muito ao uso entorpecente da substância. Nos Estados Unidos, em 2018, essa discussão foi feita de uma forma mais madura e hoje você tem a cannabis medicinal, o cânhamo industrial, que é a grande fonte de CBD hoje dos Estados Unidos, legalizada a nível federal. Hoje a gente não tem 5% dos médicos hoje no Brasil apenas que prescrevem rotineiramente cannabis, não chega a 5%. Quem me levou a prescrever foram os pacientes, sou neurocirurgião, e uma das minhas habilidades, uma das minhas áreas de atuação é cirurgia para epilepsia, que na época era o que a Anvisa buscava, era esse perfil de paciente, quando ela fez sua primeira regulamentação. E durante anos eu escutava de paciente assim: doutor, eu prefiro que o senhor abra a cabeça do meu filho do que o senhor dê maconha para ele. Então a gente tinha esse preconceito dos pacientes, que isso vem diminuindo muito ao longo dos anos. Quando eu falo preconceito político, é que muitas vezes essa pauta ela é associada a ideologias políticas ou a partido que não é uma verdade. A pauta de saúde ela está acima de uma pauta ideológica. Direita, esquerda, as pessoas ficam doentes da mesma forma. As pessoas têm uma certa resistência porque pela falta de informação, pela falta às vezes de interesse, pela falta de ter uma mentalidade mais flexível e aberta, então já se tem uma resistência. Porém, diante de todos os benefícios que te traz, eu sinto que vale a pena enfrentar esse preconceito. É ruim você ter que estar explicando o tempo inteiro, sendo que hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. A lei mais recente no Brasil que trata sobre drogas é de 2019, alterando pontos da legislação criada 13 anos antes. E existem projetos específicos sobre cannabis medicinal aguardando para serem discutidos por parlamentares em Brasília. Hoje a gente tem um projeto de lei muito avançado no Congresso, que é o PL 399, que regulamenta tanto o cultivo como comercialização dos produtos medicinais e industriais derivados da cannabis. E essa discussão, se a gente tiver uma discussão madura, a gente vai conseguir ter um avanço muito grande, seja para os pacientes, seja para a indústria nacional e principalmente para o agro nacional, que é um player que está ficando de fora dessa discussão e ele tem muito a ganhar e essa pauta é muito coerente com a atuação dele. Quando a gente fala de liberar a maconha, isso é um termo pouco técnico, que normalmente está associado à legalização e regulamentação do uso recreativo ou adulto. Outra coisa completamente diferente é a gente falar do uso medicinal ou industrial da planta,
que é nada mais do que uma planta que pode ter efeitos muito bons para inúmeras patologias, e que deve ser usada dentro do seu contexto e dentro da ética profissional médica e dentro de todo um arcabouço de boas práticas de produção e fiscalização. A informação, né, ela serve para desmistificar, né, para tirar esse preconceito em cima de uma ferramenta terapêutica que pode ser muito útil. A Cíntia sabe que qualidade de vida é um desafio diário e nessa luta toda ajuda é bem-vinda. Claro que demanda, você não pode descuidar de todo o resto. É importante fazer exercício, é importante estar cuidando da saúde mental, principalmente. Mas aí, no que é possível auxiliar de você ter um sono melhor, de você conseguir respirar melhor, conseguir ficar mais tranquilo, com menos ansiedade ou conseguindo ficar menos preocupado e tenso, estressado, isso tudo já melhora a tua qualidade de vida em 80%. Depois do intervalo tem novidade aqui no programa. É a série Libcom Tech. Na primeira reportagem, formação. A tecnologia como passaporte para o mercado de trabalho. Está faltando um profissional, mas está faltando um profissional que seja também bastante especialista. Ele tem que ser bastante qualificado. E o aprendizado como um instrumento de inclusão digital. A ideia é que eles consigam deixar de ser usuários da tecnologia para serem desenvolvedores. Eu volto já, não sai daí.